Afinal de contas, o que é o direito? É algo que a gente observa no mundo, tipo uma lei da física, ou é mais uma ideia que nasce na nossa mente como a matemática? Olha, essa é uma daquelas perguntas que tiram o sono de filósofos há séculos. Hoje, a gente vai mergulhar nesse debate, explorar duas respostas bem opostas e, o mais importante, a crítica genial de Miguel Reale, que aponta para um caminho totalmente novo. Para a gente não se perder nessa discussão, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho do problema, a busca pela essência do direito. Depois, vamos ver o que a turma dos fatos diz. E, em seguida, o que a galera da razão responde. Aí vem a parte boa. A gente vai analisar por que nenhuma das duas respostas funciona direito. E, por fim, vamos conhecer a solução, a síntese proposta por Miguel Reale. Vamos lá? Então, começando pelo começo, a essência do direito e essa busca por um conceito que sirva para tudo e para todos. O desafio aqui, gente, é gigantesco. Será que é possível criar um conceito de direito que seja realmente universal? Pensa bem, uma definição que se aplique tanto ao Código de Hammurabi, lá na Babilônia, quanto às leis que regulam a internet hoje em dia. É um objetivo super ambicioso e é exatamente aqui que o debate pega fogo. Bom, a primeira grande resposta para esse desafio vem da turma que acredita que a solução está na nossa frente, no mundo real. Essa é a abordagem que a gente chama de empirista. A lógica dos empiristas é bem direta, bem pé no chão. Eles dizem: quer entender o que é direito? Então vá olhar os fatos. O conhecimento de verdade tem que vir da observação do mundo, de analisar como as leis funcionaram de fato em diferentes culturas e em diferentes épocas. É uma abordagem, digamos, de fora para dentro. O método deles é de baixo para cima, sabe? Começa coletando um caminhão de dados. Leis antigas, decisões de juízes, costumes populares, um monte de coisa. Depois, a gente tenta agrupar isso, procurar padrões, semelhanças, e por fim a gente tenta criar uma definição geral. Só que tem um problema aí. Essa definição vai ser sempre provisória, sempre limitada aos fatos que a gente conseguiu observar. Agora, vamos virar a mesa e olhar a visão oposta. Uma turma que argumenta que um conceito realmente universal nunca poderia vir dessa bagunça de fatos particulares. Essa é a abordagem a priorista. Para os a prioristas, a resposta não está lá fora, no mundo. Está aqui dentro, na nossa cabeça. Eles acreditam que o conceito de direito é uma categoria da nossa própria razão, algo que existe a priori, ou seja, antes de qualquer experiência. Pensa nisso como se a gente já nascesse com uma espécie de molde ou uma estrutura mental que nos permite olhar para o mundo e identificar o que é jurídico e o que não é. Então, o método aqui é o contrário do outro. É de cima para baixo. A gente parte desse conceito ideal, puramente lógico, de direito, que já estaria na nossa mente. E esse conceito funciona como uma condição, uma regra do jogo, que quando a gente aplica ao mundo, nos permite organizar e dar sentido a toda a realidade jurídica. E é aqui que a conversa fica realmente boa. Porque agora a gente vai ver a crítica brilhante de Miguel Reale, que basicamente mostra as fraquezas, os furos fundamentais dessas duas teorias. E olha só como as duas teorias acabam caindo por terra. O empirismo cai num círculo vicioso. Pensa bem, para sair por aí coletando fatos jurídicos, a pessoa já precisa saber o que é jurídico, né? É como sair para caçar borboleta sem saber o que é uma borboleta. Não funciona. Já o apriorismo tem um problema talvez ainda maior. O conceito deles é tão abstrato, tão vazio de conteúdo, que ele não consegue diferenciar as leis de um país das regras de uma organização criminosa. Formalmente, pelos critérios deles, as duas coisas poderiam ser direito. Complicado, né? E essa falha nos leva à parte mais genial da crítica do Reale. Ele olha para essa ideia dos aprioristas e se pergunta: peraí, esse conceito é realmente tão puro, tão formal e vazio assim? Ou será que tem alguma coisa escondida aí? Um ingrediente secreto por trás dessa lógica toda? A chave do mistério está aqui, nessa citação. Reale diz que isso é praticamente uma confissão de um dos maiores aprioristas, o Del Vecchio. Olha o que ele fala. A liberdade é, por essência, ingênita a qualquer homem. Presta muita atenção nessa ideia. E aqui está o pulo do gato, a grande revelação de Reale. Ao dizer que a liberdade é um direito natural, Del Vecchio, sem querer, entrega o jogo. Ele mostra que o sistema dele não é puramente lógico e formal. A liberdade não é uma consequência da teoria dele. Ela é a fundação, a condição sobre a qual a teoria toda foi construída. Ou seja, todo aquele castelo de lógica estava secretamente baseado num valor, o valor da liberdade. Bom, depois de mostrar que os caminhos antigos não levam a lugar nenhum, a gente chega na proposta de solução do Reale. Um novo caminho que tenta pegar o que há de melhor nos dois mundos e superar as limitações de cada um.
A proposta do Reale parte de um princípio que muda tudo. O conhecimento de verdade não está só na nossa cabeça, nem só nas coisas do mundo. Ele nasce justamente na interação, na convergência dinâmica entre quem conhece e o que é conhecido. Então, o que o Reale propõe, na prática, é uma fusão. Ele diz basicamente, ok, vamos partir da experiência, sim, como os empiristas queriam, mas vamos admitir que a nossa experiência nunca é neutra, ela já vem carregada de valores. E, ao mesmo tempo, vamos aceitar que a nossa mente tem um papel ativo em organizar a realidade, como os a prioristas diziam, mas essa organização acontece num diálogo constante com o mundo. Em vez de escolher um método só, ele defende a integração de vários olhares para ter uma visão completa. E isso tudo nos traz de volta à nossa pergunta inicial, mas com uma perspectiva totalmente nova. Se o direito não é só um fato que a gente encontra no mundo e nem só uma ideia pura na nossa cabeça, o que ele é na sua essência? A proposta de Reale sugere que talvez a essência do direito não seja um objeto para ser descoberto, mas sim um processo contínuo, um processo humano de atribuir valor e criar sentido, que acontece justamente nesse encontro entre a nossa consciência e a história